testando e nos acostumando a essa nova ferramenta. Pedimos a compreensão de todos e, com certeza, as boas energias chegarão para todos nós. Que assim seja. Já recebemos aqui uma lembrança de que a imagem estava de lado, então nós vamos voltar para a posição anterior, em que nos parece que é o que o Instagram permite então. Obrigado pela observação. Muito boa noite a todos. Estamos nesse momento iniciando a nossa atividade rotineira das quintas-feiras na nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Em função dessa situação em que todos estamos enfrentando, foi solicitado e os trabalhadores e nós trabalhadores estamos nos organizando para realizar as lives. E essa hoje, então, fica com Vilimar Keller e nós vamos falar sobre esse tema que já vinha sendo mostrado e que eu trago aqui de novo, tempos de mudança. Como de hábito, nós sempre iniciamos as nossas atividades com uma prece. Nesse momento, então, pedimos a todos os que acompanham e também, especialmente, aos abnegados amigos da espiritualidade, nossos mentores, aqueles que têm o carinho sempre para com os nossos trabalhos, que possamos continuar recebendo essa energia que todos necessitamos, para continuarmos a nossa caminhada nesta encarnação. E que também essa energia, essa saúde, essa paz, chegue a todos os trabalhadores da nossa casa, das demais casas espíritas. E que possamos, no devido tempo, retornar às atividades presenciais. Gostaríamos também, nesse início, de lembrando e fazendo referência ao presidente da Casa Espírita Bezerra de Menezes, o nosso abnegado irmão Roberto Tapada, e toda a diretoria, todos os trabalhadores, pela vigilância, pelas orações e pelos trabalhos que continuam sendo realizados. Que tenhamos, então, bons momentos. A nossa previsão é ficarmos nesse trabalho durante 30 minutos. Tempo ou tempos de mudança. Vamos nos adaptando aqui à tecnologia. Mas sempre para dizer que o planeta Terra, um planeta de provas e expiações, está se transformando para ser um mundo melhor. Nós todos queremos
estar nesse mundo de regeneração. E para conseguir isso, teremos que mudar. Mudar no sentido de realizar modificações em muitas situações com as quais nós estamos envolvidos, mas principalmente mudanças que precisam acontecer em nós. Pegando um exemplo de uma pedra bruta que precisa ser trabalhada. Nós somos essa pedra bruta. Nós temos potencial. Nós também temos as ferramentas. Nós já temos as habilidades. E com a vontade que deve brotar de dentro de nós, nós conseguiremos transformar essa pedra bruta numa pedra polida, numa pedra sem asperezas. A situação geral que nós vivenciamos hoje, estamos num momento de pausa, usando equipamentos de proteção individual e novas formas de proteção, máscaras, álcool gel, outras tantas formas e outros tantos cuidados. Esse momento de pausa também é muito identificado como um momento de guerra. É como se nós todos estivéssemos em guerra. Então, para acompanhar essa situação, eu vou inverter aqui e vamos então acompanhar o que nós estamos colocando, porque sempre, além de ouvir, é bom que a gente desculpa a falha técnica aqui, mas vai ser importante para que a gente possa acompanhar. Eu vou segurar aqui o aparelho para a gente continuar então. A situação que nós vivemos a cada momento, ela voltando aqui. Ok, retomamos agora então na forma normal. Estamos num momento de pausa, usando equipamentos e novas formas de proteção. Vencer esta fase impõe aos cientistas, e não só aos cientistas, mas todos os pesquisadores, medicina em geral, a busca de remédios e, quem sabe, logo logo, a encontrarmos uma vacina em relação ao combate ao vírus. E no devido tempo, as atividades retornarão. E aí, uma primeira reflexão. Essas atividades, então, no devido tempo, elas retomando, de que forma que nós estamos nos reorganizando para esses novos tempos? Porque, com certeza, daqui mais algum tempo, e aí o tempo, na nossa avaliação, ele sempre tem relação a uma duração. E nós ficamos ansiosos, pensando quanto tempo durará ainda esta pausa. Mas nós temos que também orientar essa nossa ansiedade, que o tempo também tem uma outra dimensão, que é a de profundidade. E essa profundidade vai fazer com que nós tenhamos que nos reorganizarmos as nossas vidas. E até, numa matéria que a gente recebe muito dessas mensagens, é usado o termo recalibrar. Então, quando nós retornarmos às nossas atividades, vamos estar
tendo necessariamente que refletir naquilo que nos falta ou que não nos falta, naquilo que é essencial ou que não é essencial. Também naquilo que eu gostaria de ter ou naquilo que eu já posso abrir mão. Então, esse recalibrar, esse retornar vai ser muito importante. Essa pandemia apresenta a cada um de nós a oportunidade e o desafio da modificação pela nossa reforma íntima. E aí nós chegamos numa situação muitas vezes já abordada nas nossas atividades na casa espírita, no nosso dia a dia, que é em relação à nossa reforma íntima. Mas dessa situação geral, nós temos também a situação de cada um. O que prospera entre nós é o refúgio familiar, mas não mais para suportar os nossos entes queridos, mas para compreendê-los, senti-los, como são importantes em nossa vida. Então, essa situação de pausa, muitas das vezes, pela interrupção de atividades, por mudanças até nos nossos trabalhos, nos coloca diante dos nossos entes queridos, mas com uma outra forma até de convivência. Observem, nós estamos muito mais resignados, mais solidários. Estamos reflexivos quanto aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, quando nós pensamos nos ensinamentos dos evangelhos, quando nós observamos, muitas das vezes, aquelas parábolas colocadas pelo Mestre Jesus, no sentido de que muitas mudanças nós já podemos fazer. Nesse momento, então, em que estamos reflexivos, vamos sim pensar na nossa vida, naquilo que nós dedicamos no nosso dia a dia. E aí tem uma situação interessante que eu vou colocar na tela aqui para nós acompanharmos, que conta de um acidente. E nesse acidente, com uma lancha, faz uma professora de 33 anos passar por uma trágica situação. Teve suas pernas decepadas. Hoje está treinando para andar com as pernas artificiais. 6 meses após o acidente, a professora mantém o otimismo. Perguntada sobre a origem desse ânimo, ela confessa não saber que tinha toda essa força. Atribui a Deus e ao apoio da família e conta que no início foi ela quem deu força para o marido e os filhos. Decidira não viver lamentando o que perdera, e sim o que ganhara, ou seja, a vida. Estar viva, para ela, foi uma vitória, ainda que sem pernas. Isso está num blog, Harmonia Espiritual, e a fonte é de Fátima Araújo de Carvalho. Também está inserido na Revista Internacional de Espiritismo. Nós então já observamos na sequência que nós todos estamos num momento de resiliência, de aceitação,
Resiliência para os materiais na física é a capacidade que o material tem de voltar ao seu estágio natural. E para nós também, numa analogia, nós vamos ver que, observando o comportamento da professora desse que nós fizemos essa leitura, que foi exposto no blog, observando o comportamento, percebemos sua atitude resiliente quando demonstra uma força, uma coragem que existe latente em todo ser humano e que emerge diante de situações difíceis. Às vezes, usamos nossos próprios fatores de proteção. Às vezes, utilizamos os externos, Deus e a família. O conhecimento será o diferencial no enfrentamento dos conflitos. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente lembra de toda a atividade ou de todas as atividades que nós temos e que nós aprendemos a conviver nas nossas casas espíritas. Os cursos, onde a gente vai procurar entender um pouco dessa doutrina, eles nos vão levar ao entendimento do porquê que muitas das vezes passamos por certas situações. É preciso que tenhamos a fé raciocinada e não a fé cega. O entendimento, ele vai chegar até cada um de nós. E a aceitação, muitas das vezes, de dificuldades, de provas, como a dessa professora, vão nos levar a uma outra forma de encarar a vida. E assim, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Então, vamos prestar bem atenção no propósito dessa pergunta. Qual o meio prático? Quer dizer, o que a gente pode fazer na prática para melhorar nesta vida, nas nossas condutas, nos nossos hábitos, no nosso proceder, nos nossos pensamentos, e resistir ao arrastamento do mal? Então, Kardec, quando organizou o Livro dos Espíritos, ele fez perguntas e as respostas foram dadas pelos amigos da espiritualidade. E a resposta, então, ela vem da seguinte forma: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos parar, aproveitar essa pausa e entender e buscar conhecer a nós mesmos. Na sequência da questão 919 de O Livro dos Espíritos, a 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio para se chegar a isso? Então, antes de nós colocarmos a resposta, como ela está no início da colocação que nós temos lá no Livro dos Espíritos,
nós vamos refletir novamente um pouco sobre essa situação. Porque conhecer a nós mesmos, nós já temos, pelo menos, as condições de alcançar essa situação. Então, nós sabemos quais são aqueles pontos que nós precisamos nos modificar. Porque nós e todos aqueles que procuram se melhorar, é importante que a gente lute com as nossas inclinações más. Conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as nossas inclinações más. E para conhecer a si próprio, nós vamos ver que, então, voltando a nossa tela, invertendo aqui a imagem, o conselho de Santo Agostinho, que é quem responde a essa questão colocada por Kardec. Ele diz no início assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Então, avaliando e procurando o entendimento, o que nós devemos, então, fazer, a exemplo de Santo Agostinho? A cada noite, uma reflexão, nos perguntando se tudo aquilo que nós fizemos já foi dentro do que nós temos condições de fazer. E quando algumas vezes, ainda por um motivo qualquer, tivemos alguma atitude que já não gostaríamos de ter, que possamos, no dia seguinte, voltar e recomeçar com o firme propósito. Então, esses tempos de mudança que nós vivemos, seguindo esse conselho que Santo Agostinho nos deixa, ele nos traz a reflexão de que devemos sim enfrentar os momentos que estão diante de nós, diante do planeta, com essa situação que enfrentamos. Porque muitos significados se apresentam para cada um de nós. Nós, sem dúvida, como se fomos formatados para sermos produtivos, nós temos sempre metas a cumprir. O nosso tempo, ele sempre está dedicado às nossas atividades. Nós vivemos como se não tivéssemos tempo para pensar na vida que segue, na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, um outro exemplo é que nós temos que
conseguir viver com momentos onde a gente vai inspirar, a gente vai encher os nossos pulmões, as nossas energias, baseado na observação até da natureza, dos nossos momentos em relação aos nossos entes queridos, aos nossos companheiros, aos nossos trabalhos. E vamos ter também momentos de expirar, de trabalharmos com essa energia e até exemplificando nos momentos nossos do dia a dia. É preciso que nós não percamos de vista que as oportunidades nossas, elas não estão só presentes na nossa casa espírita. Elas estão, sim, lá muito próximas, porque lá nós temos todo a nossa proteção, a nossa energia, é a nossa oportunidade de carregar a bateria, como a gente fala, e fazermos até o atendimento aos necessitados que procuram as casas espíritas, o atendimento fraterno, as palestras, o passe, mas não esquecendo de que nós, os trabalhadores da seara espírita, somos também os grandes beneficiados toda vez que nos dedicamos a um trabalho de assistência aos irmãos necessitados. Então, nesse encerramento, para nós ficarmos dentro dos 30 minutos combinados, que a gente possa fazer como Santo Agostinho, quando viveu na Terra. Relembrando, então, a cada noite ele interrogava a consciência, ele falava consigo, ele passava em revista o que tinha feito durante o dia. E se ele tinha, então, se nós, durante o nosso dia, cumprimos, ou se faltamos com o cumprimento de algum dever, e se durante o dia alguém teria algum motivo para se queixar de nós. E assim nós vamos nos conhecendo. E nos conhecendo, como já falamos no início, com a vontade de nos modificarmos, com a vontade de avançarmos, melhorando a cada dia um pouco mais. Vamos sim conseguir fazer com que aquela pedra bruta se torne uma pedra bonita, uma pedra brilhante, uma pedra polida. E assim, mais uma vez, pedindo as forças, ou pedindo que não esqueçamos que as forças nos são dadas, mas que nós temos que trabalhar com elas, exercitando as nossas atividades, iniciando por mudar os nossos pensamentos, fazer com que tenhamos uma atitude mais leve, mais tranquila, mais saudável diante da vida que Deus nos dá. E aí, sim, retomando as atividades, assim que for permitido, dentro das orientações que são nos dadas pelas autoridades que têm a responsabilidade de cuidar de todos os eventos e de todas as programações. Que possamos, no devido tempo, retornar às nossas atividades presenciais e, retornando, aí sim, voltar a nos abraçar presencialmente,
mas em nenhum momento a gente deixou de se abraçar no pensamento, nas nossas oportunidades de contato. Nós estamos sempre nos fortalecendo mutuamente. Essa solidariedade que foi abordada, ela está presente. Há até um despertamento de uma consciência cívica bastante maior. E que nós, com certeza, vamos nos tornar melhores a partir do momento dessa retomada que a gente já está vivenciando. Ela já está acontecendo em muitos setores da atividade. Por quê? É preciso que a gente continue com não só esse exercício mental, mas também aquele exercício material do trabalho, do estudo e de todos os deslocamentos e atendimentos necessários. Quero aproveitar e agradecer o amparo e o apoio dos colegas que me ensinaram, me explicaram, e que mesmo assim algumas coisas a gente só vai se deparar na prática. É como a gente sabe que para aprender a nadar tem que se jogar na piscina. Que possamos ter nessa noite, continuar tendo o amparo das equipes espirituais. Que aqueles que conosco sintonizam e que possam ter acesso a essas informações nos momentos seguintes, que tenhamos o firme propósito de continuar trabalhando na seara do Mestre Jesus. Que assim seja e que tenhamos todos uma muito boa continuação de semana e que todos estejam em paz, harmonia e com muito amor. Que assim seja.